Entre os inúmeros desafios e provações que todo crente enfrenta, existe uma barreira especialmente sutil e quase invisível. Justamente ela pode dificultar a proximidade com Deus, enfraquecer nossa vida espiritual e gradualmente conduzir o coração ao vazio. Essa barreira interior não grita nem causa cenas, age de forma silenciosa e discreta, como uma brisa leve que muda de direção, sem destruir nada visivelmente, mas influenciando profundamente a alma humana. Esse estado é uma das realidades espirituais mais difíceis, raramente mencionada nos sermões, mas que o Espírito Santo revela com cuidado e insistência por meio do autoconhecimento. Trata-se do orgulho profundo e oculto que se esconde atrás das boas obras e orações, sob a máscara da zelo e da aparente justiça. Não é aquele orgulho que chama atenção e se faz ouvir, mas aquele que silenciosamente se esconde por trás do cuidado com a própria reputação, do cumprimento meticuloso das obrigações espirituais e do ministério. Ele é como sombras que se espalham lentamente pela alma, impedindo uma comunicação sincera e livre com o Pai Celestial. Muitas vezes, nem percebemos que esse orgulho silencioso é a pedra de tropeço invisível que aprisiona nossa liberdade em Deus e nos afasta lentamente da fonte da vida. Ele penetra no coração como uma rachadura invisível, enfraquecendo a fé e privando a intimidade espiritual verdadeira da sua força. Quando pensamos que tudo está bem, que servimos com sinceridade e zelo, é justamente ele quem rouba a alegria e a paz que o convívio vivo com Deus proporciona. Ao olhar para a história espiritual da humanidade, não podemos deixar de lembrar a tragédia que ocorreu não na terra, mas nos céus, muito antes da criação do mundo. Ali, onde reinavam a glória e a luz, a harmonia e o serviço, surgiu a escuridão espiritual no coração de um dos maiores anjos. Sua queda não começou com uma rebelião estrondosa, mas com um deslocamento silencioso do olhar do Criador para si mesmo, com o desejo de ser maior e mais elevado do que o designado pelo plano divino. Naquele instante, surgiu a primeira sombra do orgulho, que trouxe divisão e ruptura nos reinos celestiais. Essa antiga história é um aviso vivo para todos nós, de como é essencial guardar a humildade e lembrar que a verdadeira grandeza nasce apenas no reconhecimento da autoridade e do amor de Deus. A humildade não é a humilhação, mas o caminho para a liberdade, para a abertura do coração e a união viva com o Criador. Quando o homem começa a se olhar através da lente da misericórdia divina, percebe não sua justiça, mas a necessidade de constante renovação, purificação e cura. Hoje, esse inimigo invisível, o orgulho, pode habitar até mesmo os lugares mais santos, na oração, no ministério da igreja, nos corações daqueles que parecem mais próximos de Deus. Ele não destrói tudo instantaneamente nem provoca turbulências externas, mas desperta lentamente a discórdia interior, conduz à fadiga espiritual e ao esvaziamento. Nesse estado, a oração torna-se mecânica, o serviço, rotina, e a vida perde profundidade e alegria. Mas é justamente aí que se manifesta a misericórdia de Deus, o Senhor, que vê o que está oculto no coração de cada um, convida não à condenação, mas à libertação. O Espírito Santo bate suavemente à porta do nosso coração, incitando-nos a olhar para dentro sem medo ou reprovação, com abertura e desejo de mudança. Só por meio da humildade, do reconhecimento das fraquezas e da necessidade da graça divina, podemos romper as correntes invisíveis que nos impedem de viver a plenitude e a alegria da fé. Permita-se ouvir essa voz silenciosa da verdade, não como censura, mas como um chamado ao amor e à renovação. A força interior não vem pela comparação com outros ou pelo cumprimento de obrigações, mas pelo encontro profundo com Deus no coração humilde. Ali nasce a verdadeira liberdade, ali floresce a fé capaz de suportar qualquer tempestade e provação. O caminho espiritual não é um estado estático, mas um movimento constante, um renascimento contínuo, onde cada novo dia é uma oportunidade para caminhar mais profundamente na presença de Deus. Cada passo é um convite a descobrir a alegria e a paz que ultrapassam todo entendimento humano. Esse caminho não conhece acusações, mas é cheio de amor e compaixão, desejo de ver cada um de nós renascido e renovado à luz da verdade divina. Que essa verdade profunda alcance seu coração e se torne uma luz no seu caminho espiritual. Que você aprenda a perceber até mesmo as mudanças mais sutis dentro de si como grandes oportunidades para crescimento e renovação.
E que cada um de nós, seguindo o chamado do Espírito Santo, alcance aquela profundidade e liberdade interior que só nascem na união com Deus, fonte de vida, amor e luz eterna. Há um pecado cujo som não ecoa alto, não perturba a consciência à primeira vista, não provoca pânico. Ele não se revela por quedas escandalosas nem exige arrependimento imediato. Esse pecado é uma sombra que desliza pelos aposentos da alma sem quebrar o silêncio. Ele sabe esperar. Sabe se esconder. E, se não for desmascarado, torna-se veneno que esgota o coração. Esse pecado é o orgulho. Não aquele que se levanta abertamente contra Deus, mas o que se disfarça com vestes de piedade, modéstia e serviço. Ele diz as palavras certas, age com aparente humildade, se ajoelha, mas por dentro já não há temor diante da santidade. Essa forma de enfermidade espiritual é traiçoeira, alimenta-se do próprio desejo de ser justo. Penetra o âmago do crente sem causar dor, ao contrário, dá uma sensação doce de maturidade espiritual. E assim começa o afastamento de Deus, não por rebelião, mas por substituição sutil. A pessoa, sem perceber, passa a construir não um relacionamento com o Criador, mas uma imagem da própria santidade. Ainda ora, mas já não escuta. Ainda lê a palavra, mas não a deixa atingir o íntimo. Ainda serve, mas movido pelo desejo de importância, não por amor. Assim também aconteceu um dia nos céus, não com uma queda, mas com um desvio no olhar. Uma das mais sublimes criaturas criadas preferiu seu próprio reflexo à luz de Deus. Onde antes havia louvor, nasceu a inveja. Onde havia obediência, surgiu o quero mais. Foi assim que a primeira rachadura dividiu os céus. Não com trovões, mas com um sussurro. E esse sussurro continua a ecoar nos corações até hoje. Ele infiltra-se nas orações, nas pregações, no olhar que julga em nome da pureza doutrinária. Habita gestos de humildade alimentados pela vaidade. Ele diz: veja como você é fiel, firme, conhecedor. E, imperceptivelmente, ergue um pedestal onde Deus já não está, apenas um ego disfarçado. Esse estado pode atingir até os que estão à frente, pastores, líderes, servos respeitados. Por fora, tudo parece piedade. Por dentro, apagamento, vazio, e a perda daquela centelha viva que antes fazia a alma chorar e se alegrar na presença do Criador. Se não houver vigilância, esse veneno pode contaminar qualquer um. Não precisa de pecado escancarado, basta um leve desejo de reconhecimento, de superioridade, de ser notado. Onde deveria haver um altar de louvor a Deus, ergue-se um trono do eu. E nesse exato momento, a presença de Deus começa a se afastar. Orações ainda são ditas, cânticos entoados, obras realizadas, mas a alma, por dentro, já está fria, vazia, estrangeira ao céu. O orgulho raramente chega de forma repentina. Ele se espalha devagar, como veneno na água. E aí está sua força, de transformar uma fé viva em aparência, preservar a forma matando a essência. A pessoa afetada muitas vezes nem percebe sua condição. Considera-se zelosa, sábia, madura. Mas está cega. Sua alma ainda se move, mas apenas por inércia. Seu ministério continua, mas a alegria foi embora. Sua adoração virou ritual que não toca o céu. O livro do Apocalipse fala sem rodeios, e dizes: e sou rico, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Estas palavras não são acusação, são um chamado. Deus não expõe para humilhar. Ele revela para curar. O coração orgulhoso perde a sensibilidade à voz de Deus. Fala com ele, mas já não ouve a resposta. Realiza obras, mas já não sente a presença. Crê, mas sem ardor. E cada vez mais seu coração julga, compara, mede os outros. A humildade se torna estranha, o arrependimento, desnecessário. A fé, então, endurece e morre. Um coração petrificado já não chora, não treme, não anseia por ser quebrantado.
Mesmo que a pessoa ainda esteja no altar, participando do culto, seu espírito pode estar distante. Pode estar vazio. E isso não é apenas fraqueza, é morte espiritual. Silenciosa, invisível. Como um sono em que se pensa estar desperto, mas se está adormecido. E quanto mais profunda a ilusão, mais difícil acordar. O orgulho não é apenas pecado, é véu. Ele cega a alma. Se essa doença não for exposta a tempo, destruirá tudo, e a alegria da oração, o fogo do serviço, a profundidade das escrituras. Tudo se tornará costumeiro, vazio, correto, mas sem Deus. As escrituras não deixam dúvida, e até mesmo o sacrifício oferecido com um coração impuro é abominável ao Senhor. Não são os rituais, as palavras, o volume da oração que tem valor, mas o estado do coração, sua sinceridade e humildade. Somente um coração quebrantado pode estar perto de Deus, só nele habita a verdadeira vida. Que esta revelação seja o espelho no qual tenhamos coragem de olhar. Que ela nos liberte das ilusões e nos conduza ao arrependimento sincero. Pois a verdadeira renovação começa com a rendição interior. Com o desejo não de parecer, mas de ser verdadeiro, vivo, apaixonado pelo Pai, que ainda chama, ainda espera, ainda ama. Este não é um pecado que se manifeste com estrondo. Não se revela através de quedas escandalosas nem deixa rastros óbvios de vergonha. É um pecado silencioso. Respira devagar, infiltra-se sem ser notado, dissolve-se na oração, nas palavras certas, nos atos de bondade. Ele não exige arrependimento imediato, apenas espera. Observa. Cresce dentro daqueles que acreditam estar próximos de Deus. É o orgulho espiritual. A mentira mais sutil que pode habitar um coração crente. Não se distingue pelo exterior. Na verdade, os que estão presos por esse pecado muitas vezes parecem os mais puros, os mais devotos, os mais humildes. Eles oram, com fervor e confiança. Servem, com dedicação e sacrifício. Falam, com beleza, convicção, com fogo. Mas esse fogo não vem de Deus. Ele se alimenta não do temor, mas da autossatisfação. Seus lábios se movem, mas o céu permanece em silêncio. Suas mãos se erguem, mas não atravessam as nuvens. Porque por dentro, há um vazio onde já não vive a vida. A fé, um dia acesa pelo Espírito Santo, não se apaga de uma vez. Não é como uma vela soprada pelo vento. Ela se apaga lentamente. Dia após dia, hábito após hábito. O coração ainda pronuncia palavras, mas elas já não vibram com vida. Os olhos ainda leem as Escrituras, mas ela já não toca a alma. As mãos ainda servem, mas não por amor, por costume. E o mais trágico, que a pessoa não percebe o que perdeu. Porque o orgulho não só cega os olhos, ele endurece o coração. Pedro advertia que orações podem ser impedidas, não porque Deus se torne surdo, mas porque o coração se enche de orgulho. E então, o homem pensa que está sendo ouvido, que seu zelo é aceito, que seu fervor é autêntico. Mas tudo não passa de fumaça, dissipando-se no vazio. Tudo o que faz permanece no nível da performance, bonita, comovente, mas morta. Porque é movida não pelo espírito, mas pelo ego, não pelo amor, mas pela busca por reconhecimento. O orgulho não é apenas um pecado. É uma infecção. Uma doença que rouba o mais precioso e a intimidade com Deus. Transforma a oração viva em ritual. Substitui a humildade por aparência. Faz do culto um espetáculo e da oferta algo impuro. E quanto mais profundo o homem cai nesse abismo, menos consegue perceber sua real condição. Ele se sente maduro, forte, constante, mas na verdade está separado. Seu espírito ainda se move, mas já não respira. O salmo pode soar maravilhoso, a oferta pode ser generosa, mas se no fundo há sede de aprovação, desejo de ser notado e aplaudido, tudo está contaminado. Porque Deus não busca volume, nem atividade, nem discursos corretos. Ele procura corações reais.
quebrantados. Aqueles que choram no secreto, que tremem na sua presença, que não precisam de plateia para serem sinceros. Então surge o primeiro sinal, e a perda da presença de Deus. Ela não vai embora gritando, apenas silencia. A oração se torna pesada, a palavra, seca, o serviço, exaustivo. A alegria da fé se apaga como a luz no final do dia. Tudo ainda é feito, pronunciado, cumprido, mas sem o sopro da vida. Porque o que deveria fluir do Espírito, agora é sustentado por esforço humano. O orgulho não é apenas um obstáculo. É uma parede. Ela cresce por dentro, não com tijolos, mas com momentos, quando o homem se compara, se sente mais espiritual, quando já não chora ao ouvir a voz de Deus. E enquanto essa muralha não for quebrada por arrependimento sincero, nenhuma oração a atravessará. As palavras ricocheteiam. O som não passa. E o coração permanece vazio. Jesus não acusava. Ele chorava. Falava daqueles que o oram com os lábios, mas cujo coração está longe. Essa é a realidade mais dolorosa do crente que perdeu sua conexão com o Pai, mas continua se movendo por inércia. Fala, canta, prega, mas está morto por dentro. O orgulho espiritual é uma prisão, onde o homem entra por vontade própria. Mas só se sai dela pela dor, a dor do arrependimento. Quando as máscaras caem, as ilusões se rompem, e resta apenas uma voz, o sussurro de Deus, e volta. Estou esperando. E se essa voz chegou até você, não a ignore. Pode ser o último fio de luz capaz de rasgar o véu e acordar sua alma. Que todo aquele que lê estas palavras não apenas entenda, mas sinta, ser santo não é parecer. Estar vivo não é se mover. Apenas um coração quebrantado e sedento pode encontrar-se de novo com Deus face a face.